A senhora ajusta aí. Boa noite, boa noite. Vamos para nossa... Essa já é a quarta aula, gente. Quarta aula, né? Nossa quarta aula. Vamos fazer uma oração, né? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua santa presença, pedindo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que possamos aprender mais das Sagradas Escrituras. Que o Senhor fale conosco, Pai, nós oramos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então hoje a gente vai entrar em algumas parábolas que Jesus contou na sua última semana em Jerusalém. São parábolas um pouco conhecidas. Me desculpe se tiver algum erro, porque eu digitei hoje à tarde correndo. Então se tiver algum erro eu não revisei, tá? Aí vocês relevem, por gentileza. Eu fui digitando assim, às vezes o dedo pode ter tropeçado, trocado. Mas vamos lá. A gente vai entrar em Lucas 13, versículos 6 do 6 ao 9. Lucas capítulo 13, versos do 6 ao 9. O nome da parábola é a parábola da figueira estéril. Lembrando que Jesus, quando ele ensinava, ele dava os conceitos e ele ia agregando alguns novos, mas sem perder o conceito inicial das parábolas que a gente já estudou. Tá bom? Sempre tendo em mente. A gente vai relembrar alguns para a gente não esquecer, sempre tendo em mente os conceitos do primeiro, segundo, a terceira aula que a gente já passou. Vamos à leitura? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. Aqui a gente já tem alguns conceitos do que a gente já estudou. Primeiro, um certo homem, quando fala homem, dono da casa, senhor, é sempre se referindo a Deus. Um certo homem, ele plantou uma figueira, daqui a pouco a gente fala da figueira, numa vinha. Então tinha uma figueira no lugar onde não era o lugar dela. Mas por que é a vinha? Porque não era necessariamente o lugar onde plantar uvas. Lembra do conceito do que é vinha? A parábola de Isaías 5, a vinha é... Bora, alunos? O que representa a vinha? Esqueceram? O que representa a vinha? É a terra feita com o intuito de se relacionar com Deus. Então não é a terra em geral, mas é aquele momento inicial onde o Senhor criou o jardim do Éden com a intenção de se relacionar com o homem. Então a vinha é isso, nunca se esqueça. A vinha é a terra que Deus deu ao homem para se relacionar, onde ele fez uma aliança com o homem e onde ele esperava que o homem desse bons frutos. Mas o homem fez o quê? Deu maus frutos, né? Então não esqueçam disso, tá? Um certo homem, ou seja, o proprietário da vinha. Sempre quando falar de proprietário, dono, como a gente viu nas outras parábolas, está se referindo a Deus. Aí eu coloquei uma figueira plantada na vinha. A figueira plantada na vinha. O que representa a figueira? A figueira é a única árvore que a gente vai ver menção na Bíblia lá no Jardim do Éden. Então tem uma referência. Lembra quando Adão e Eva pecaram? O que Deus fez para eles? Roupas de folhas de figueira. Ele poderia ter usado qualquer outra árvore, né? Com folhas maiores, mas ele usou a folha de figueira. Por quê? Porque tem uma representação. Quando se fala de figueira, o que a figueira representa? Olha, já faltou um olhe. O que a figueira representa? A figueira representa duas coisas. Representa Israel da terra, nação, e Israel
espiritual que hoje nós fazemos parte pela misericórdia e plano de adoção do Senhor, ok? Então o que é a figueira? Toda vez que você falar, você vê figueira na Bíblia, Deus está se falando sobre Israel. Mas desculpa perguntar, sim, ignorância, porque a árvore figueira em si representa Israel. Por que ela porque a figueira tipo de árvore? foi a árvore eleita por Deus. Porque o que acontece? A figueira ela tem uma particularidade de quando nasce figos, ela gera muitas folhas. Então assim, quando a figueira ela está para brotar, ela tem muitas folhas, ela fica bem vistosa e gera muitas folhas, porque as folhas protegem o figo, e o figo é uma fruta delicada, que qualquer coisa que você mexe, ele logo se fere, machuca, não é um fruto muito resistente. Então eu acredito que o Senhor escolheu a figueira para nos representar, porque a gente sempre precisa da cobertura das folhas, né? Para proteger a gente da nossa fraqueza e fragilidade. O Senhor tem todo um porquê, né, das eleições. E interessante que quando Adão e Eva pecou, ele fez as folhas de figueira, faltou um O ali, para cobrir o corpo do homem. Só que quando, aliás, o próprio homem fez, né, com as folhas de figueira. Quando Deus olha e vê eles cobertos, ele fala, isso aí não cobre pecado, as folhas de figueiras não são suficientes. Aí ele pega e, como um ato representativo do que ele já iria fazer através de Jesus, ele mata um animal e faz uma roupa de couro de animal. Por quê? Porque ali ele estava mostrando que somente seria coberto o pecado através de sacrifício e derramamento de sangue. Tanto que durante todo o Velho Testamento, a gente vê toda vez que eles fossem fazer ofertas para redimir pecado ou para agradecer, eles tinham que fazer o quê? Sacrificar animais. Eram sacrifícios de animais. Deus só aceitava as ofertas de sacrifício com derramamento de sangue. Mas ali ele estava apontando para o último derramamento de sangue que seria dado através de Jesus Cristo, que foi o último sacrifício. Por isso que hoje nós cristãos não sacrificamos, porque a gente entende que o último sacrifício já foi dado com Jesus na cruz, o último derramamento, e o derramamento suficiente de sangue foi dado com a morte de Jesus na cruz. Já falei. A figueira fala de Israel, a Israel, nação escolhida por Deus para ser palco da salvação, tanto que tudo que fala da Bíblia é em Israel. Eu estou acompanhando um pastor que ele está fazendo uma caravana em Israel por esses dias, e como é tremendo, como a gente vai entendendo. Ele estava contando algumas particularidades de Israel que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, deixa eu ver, vou falar do Provérbios, que a Bíblia fala, né? Escolhe, pois, eis que está diante de ti o caminho. Ou você escolhe a direita, que vai para a salvação, ou a esquerda, que vai para a sua perdição. Como é que é lá em Israel? Por trás dos muros onde ele estava, que eu não sei exatamente o local, o caminho ele vai reto e depois ele tem uma bifurcação. Para o lado esquerdo é um local onde há muitos anos existia um lixão, onde o fogo ficava consumindo 24 horas por dia o lixo. E do lado direito... Oi? Não entendi. Não entendi. GN? Geena. E do lado direito o caminho levava para o templo. Então a Bíblia diz, você escolhe ou o lado direito que você vai para o templo adorar, ou o lado esquerdo que você vai para o lixão, onde o fogo fica consumindo o tempo todo. Aí você entende por que algumas coisas na Bíblia, né? Porque ele justamente vai mostrar o caminho. Próximo da onde Jesus foi sacrificado, tem um lagar. E aí a gente entende que o lagar, Jesus... Lembra do que significa o lagar? Vocês lembram o que significa lagar? Lugar de processo. Então Jesus foi sacrificado e ele passou
pelo lagar. Literalmente, ele passa pelo lagar, representando o processo da salvação. Então, quando você anda lá nas ruas de Israel, ele mesmo falou isso, achei emocionante. Eu não tinha tanta vontade, mas agora estou desesperada querendo ir em Israel. Já profetizei, meu pai, 2024, não sei como, conhecerei Israel em nome de Jesus name. E ele diz que como você estivesse andando nos versículos bíblicos mesmo. Nossa, incrível, coisa linda, maravilhosa. Ele mostrando lá a cidade, as casas não podem ser pintadas, elas são feitas de calcário, porque quando o sol bate, parece ouro. Aí você vê Jerusalém, a cidade de ouro, tudo bíblico, né? Onde tudo acontece. Jerusalém fica no meio, no centro da terra. E isso também tem uma representação espiritual, porque tudo que está no centro é governo. No centro da terra, Jerusalém. Então é um pequeno pedaço. Você vê, você vai estudar a história de Jerusalém, ela é um território minúsculo, um território pequeníssimo, mas riquíssimo. Eu fico encantada com o poder. Eu pensava que você não vinha. Eu fico encantada com o poder de Israel, que, por exemplo, ele tem aquele escudo antimíssil. Quando lança míssil, Israel levanta uma proteção e detona o míssil lá no céu, não cai nem no chão. Que poder bélico essa cidade tem, que sabedoria Deus deu. A gente vê, é o maior exército, o maior poder bélico do mundo, é Israel. Você vê que ali realmente existe uma promessa e a mão de Deus. Por exemplo, todos os judeus são prósperos. Existe o princípio de prosperidade. Um dia que, se Deus permitir, a gente vem falando sobre isso. E aí também a figueira fala de Israel espiritual, que somos nós. Nós somos Israel espiritual. Vamos continuar lendo, versículo 7. E disse ao vinhateiro ou viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente? Aí eu coloquei aqui, o viticultor é quem trabalha na vinha, o vinhateiro é o trabalhador da vinha. Vamos pensar, quem vocês acham que está exercendo esse papel hoje na terra, espiritualmente falando? Quem é o vinhateiro? Nós? Quem é o vinhateiro? Quem é que pode falar aqui, ó? O vinhateiro disse ao vinhateiro, o dono da vinha falou para o vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Aí ele dá uma ordem: corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. Aí o vinhateiro responde: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e esterque, e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Quem é que faz esse papel? Quem é que fez ou faz esse papel de vinhateiro? Nós somos o vinhateiro, não é? Vamos analisar. Quem é que pode interceder diante de Deus? Deus chega assim: eu vou cortar. Aí vem e fala: não corta, deixa eu trabalhar com eles mais um pouco. Espírito Santo. E aí? Vamos pensar. Vamos lá. O que é que tem poder de mudar a nossa vida? Quem é que tem poder de nos limpar e fazer com que a gente frutifique? Que é Jesus. Que é Jesus. Então a gente precisa entender os papéis. O Espírito Santo, ele intercede por nós, mas é aquela intercessão para a gente não desistir, não parar, para estar do nosso lado, nos convencendo do pecado, do juízo, da justiça. Mas ele nos convence do que Jesus diz através da sua palavra. O que realmente nos transforma e nos muda é a palavra de Deus. Então, quem é o vinhateiro? É Jesus.
E qual é esse período que ele chega diante do avicultor dizendo, avicultor não, o viticultor, dizendo, não corta, espera, deixa eu trabalhar um pouco mais com eles. Qual é esse tempo? É o nosso tempo, o tempo da graça. Coloque no seu caderno, é o tempo da graça. Esses 3 anos que o viticultor ele está pedindo, ele está dizendo, esse 3 anos que ele pede, são 3 anos, né? Que ele deixou trabalhando e nada aconteceu. E ele fala, agora eu vou cortar. E o viticultor pede, não corta, deixa eu ficar mais um tempo com eles, mais 1 ano com eles. Deixa eu ficar mais um período com eles. Se não der fruto, aí sim o senhor pode cortar. Esse é o chamado tempo da graça, o tempo depois da cruz. Por quê? Porque o Espírito de Jesus veio à terra, ele ensinou a palavra e a maioria dos seres humanos que era para receber a palavra e começar a dar fruto bom, fez o que com o ensinamento? Desprezou. Então a Bíblia diz que o dono da vinha vem e ele procura os frutos do que o seu filho está ensinando e ele não encontra. E a vontade do dono da vinha, irmãos, não se engane, nós temos um Deus de amor, temos, mas esse amor de Deus, o pessoal romantiza demais, porque o amor de Deus não é tão amor do jeito que falam. Ele é um fogo consumidor também, e ele é um fogo exterminador também. Nós estamos falando de um Deus que quando Coré se rebelou lá com Moisés, já leram essa história de Coré? É a única história da Bíblia que o chão se abre e os rebeldes são levados vivos ao inferno. Eles são engolidos pela terra, pela ira de Deus. Nem a intercessão de Moisés conseguiu conter a ira de Deus sobre aqueles rebeldes. E olha a rebelião de Coré. Eu fui ler outro dia e falei, meu Deus, não é nem uma rebelião tão uma rebelião tão grande. O que aconteceu? Alguém lá da tribo, não vou lembrar agora os detalhes, errou e Moisés mandou apedrejar, conforme a lei. E Coré começou a dizer, mas para que fazer isso? Essa punição tão severa, não precisava ser tão assim. E começou a unir as pessoas para se rebelar contra a autoridade de Moisés e de Arão quanto sacerdote, e Moisés quanto líder. E Deus se revoltou contra essa rebeldia de Coré. Coisa séria. Deus se revoltou e disse, Moisés, eu vou exterminar tudo. E Moisés ainda intercede. Ele falou, então você vai dar ainda uma oportunidade para o povo. Você vai dizer para eles quem permanece do lado de Coré e quem se afasta. Muita parte da população se afastou. Os filhos de Coré se afastaram. Enquanto Coré estava se rebelando, os filhos de Coré, que eram levitas, continuaram servindo ao Senhor lá no templo, na tenda, né, onde eles eram responsáveis. E a terra se abriu e, salvo engano, 250 homens foram engolidos pela terra por causa da rebelião de Coré. E aí até no tempo da atualidade, né, do Novo Testamento, Coré é citado como um espírito de rebelião contra a punição da autoridade. Uma vez eu ouvi um pastor falando sobre isso, vou abrir um parênteses, Corá ou Coré, tanto faz, depende da versão. Não foi eles que quando invadiram um determinado local ficaram com ouro? Não, esse aí é na cidade de Ai, Josué, né? Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Esse que Moisés mandou destruir tudo e ele ficou com a capa, ficou com o ídolo, ficou com alguns ouros. Esqueci o nome dele. Que abriu também o chão e foi lançado lá, né? Eu esqueci o nome dele, olha. Eu lembro que foi na cidade de Ai, né? Na verdade foi antes da batalha da cidade de Ai. Josué perdeu a batalha contra a cidade de Ai por causa desse pecado. Acã. O pecado de Acã, a capa de Acã, né? Nunca preguei sobre a capa de Acã. Vamos ver se Deus nos usa, né, em cima dessa palavra. A capa de Acã é interessante. E aí, então, voltando para cá, perdi a linha da meada, vamos prosseguir. Estamos vivendo no tempo da graça,
quem exerce o papel de viticultor é Jesus Cristo. Anota isso aí. Que são esses 3 anos e mais um período que Jesus pede, é o tempo depois da cruz. Fala-se que passou-se, né, para nós 2000 anos. Isso que eu ia dizer. E a terra é o vinhateiro. Vinhateiro. Deus é o dono da vinha, o proprietário. Ele intercede por nós, mas ele não pode nos mudar. O vinhateiro, ele tem um papel do quê? De limpar, colocar esterco para fazer produzir fruto. Só quem pode fazer isso na vida do crente é Jesus. É a palavra. Entendeu? O Espírito Santo, ele vem aqui, vou te dar um exemplo assim, ó. Ele convence a gente. Isso, o Espírito Santo vem, a palavra fala, tá errado. O Espírito Santo vem e te convence, ó, realmente está errado. Aí você vai para a palavra e fala, então, Senhor, me ajuda a me limpar. Aí a palavra te limpa. O Espírito Santo é aquele papel só de te convencer, te alertar, te chamar a atenção para o que Jesus fala sobre ser verdade, ser positivo ou ser errado. E a gente tem que descartar. Aqui então fala, no versículo 7, o dono da vinha fala, por que então eu vou deixar essa figueira no meio da vinha, ou seja, no meio da terra, onde Deus criou para se relacionar com a gente? Por que eu vou deixar essa figueira ficar ocupando espaço inutilmente? E aqui que pega o negócio. Nós fomos criados para gerar frutos, e eu coloquei aqui, ó, frutos que mudam o ambiente. Nós temos que ter produção de frutos que vai mudar o lugar onde nós estamos. Ele é uma figueira plantada no meio da vinha, e ele tem que produzir um fruto diferente do que a vinha produz. O que a vinha produz? Uva. E a figueira tem que produzir o quê? Figos. No meio de uvas, ele tem que ser a diferença. Não é isso que a Bíblia fala, que nós temos que ser a diferença entre os fiéis? Eis que novamente vereis a diferença de quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Mas acontece que muitos ainda ficam ocupando espaço inutilmente. É plantado na terra para ser uma bênção e na verdade se torna uma grande maldição, por não cumprir e não permitir que a palavra venha e nos transforme e nos mude. Tanto é que Jesus, ele reforça essa ideia. Tá cheio de erro de digitação, viu, irmã? Que eu fiz correndo e não tive tempo de revisar. Jesus reforça esse ensinamento dos frutos lá em João 15. Ele fala, eu sou a videira, vós a vara. Se vocês não produzirem frutos, o que vai acontecer com a vara que não produz fruto? Será cortado e lançado no fogo. Então o Senhor já vai alertando, porque nós temos que ser pessoas que produzem frutos, porque querendo ou não, vai chegar uma hora que a pessoa que está ocupando, vamos trazer para a igreja, a pessoa que está ocupando uma posição dentro da igreja e não produz frutos, vai chegar uma hora que o próprio Deus vai cortar e ela vai ser lançada ao fogo. A Bíblia fala que aquele que usa de engano ou age fraudulosamente, este não fica na casa do Senhor. Ele pode até crescer, permanecer durante o tempo, mas vai chegar uma hora em que ele vai ser cortado, né? Vamos pensar, quantas pessoas a gente não sabe aí, que um dia já foram até pastores e hoje não estão mais. Já foram obreiros, já foram membros de igreja. Ontem aí eu na internet, né? Ontem, eu não vou falar nomes. Ontem um pastor amigo veio visitar a gente aqui, e aí nós estávamos lembrando de algumas pessoas do lugar onde nós servimos juntos. E tem, acho que tem 3 ou 4 que largaram a mão do cristianismo e se entregaram a outra religião, afro, né? Tem que falar com cuidado. Pessoas que cantaram no altar da sede, que hoje estão vestidas servindo a santos, que largaram a Jesus para se entregar ao desejo da carne. Então a coisa é séria. Não é porque está dentro da igreja, conhece a palavra, que a pessoa já é salva e liberta. Tem muita gente que conhece, mas prefere não praticar, e aí chega uma hora que Deus não deixa permanecer na casa dele. Isso é muito sério. Vamos para a próxima parábola? Agora nós vamos para Mateus 21.
É a parábola do rei, rebeldia da nação. Achei Mateus. Achou Mateus? Abri, achei Mateus. Oh, maravilha. 21. Versículo 28 ao 32. Acharam? É ruim gravar de lado que mostra. Professora, sim. Esse fruto ele não só se restringe por exemplo, a pastores, não. Não, todo mundo. Né? Ouvir o evangelho tem que dar fruto. Dar fruto significa levar a palavra de Cristo. Né? Levar a palavra de Cristo e também a sua vida ser uma vida que tem um comportamento em santidade, não fala mal do irmão, não rouba, não mata, não se prostitui, não se entrega à devassidão, e várias regras que o Senhor coloca na Bíblia de comportamento e também de carregar frutos. Por exemplo, a Bíblia fala que nós vamos comer o melhor dessa terra. Cristão tem que ser próspero, ter o nome limpo. Oh, Jesus, nos ajuda. Pagar as contas em dia, comer do melhor dessa terra, porque o melhor da terra não é para o ímpio, o melhor da terra é para nós. Então, quando a gente vai e fala assim, comer o melhor da terra, é comer mesmo, de comer o melhor da terra, nas suas refeições, na sua mesa, na sua vida, você ter o que é melhor de Deus para você. É os frutos em todos os sentidos. Ser realizado na vida sentimental, ser realizado na vida familiar, ter bênçãos e frutos na vida, nos filhos, os filhos são herança do Senhor, flecha na mão do valente, um casamento abençoado, tudo isso. 28 a 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Então o que ele era, esse homem? Um pai, Deus, ok? Um homem tinha 2 filhos, ele era o pai. Então o chefe, toda vez que a gente fala de chefe, de dono, nós estamos falando de Deus. Tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Olha aí, o que é vinha? A terra mais... A terra... Não é só a terra de modo geral, é a terra que o Senhor fez para a gente se relacionar com Ele. Então a gente entende que seja a terra dentro da missão divina, não a terra de um contexto geral. Vai trabalhar na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Então aqui já fica até meio que claro que Jesus fala dessa parábola. O primeiro filho recebeu o comando e disse: não, eu não vou, mas depois ele fez. Então o que importa, aqui a gente aprende, é que o Senhor não está interessado só em palavras, mas em atitudes de obediência. O primeiro filho representa as pessoas que aceitaram o Evangelho. Nós, que aceitamos o que foi dito e que está fazendo o que o Senhor pede. E o primeiro filho é aquelas pessoas que falaram que iriam fazer, mas sempre fizeram o que era errado. Por exemplo, Israel, desde o início da sua caminhada com Cristo, eles diziam: faremos, Senhor, obedeceremos. Mas quando chegava na hora de obedecer, o que eles faziam? Tudo errado. Viviam caindo na mão do inimigo. Oi?
O segundo filho que falou que ia fazer e fez tudo errado. Então nós representamos O primeiro que fala que não vai fazer, mas cumpre. É porque aqui a Bíblia não colocou o filho mais velho ou mais novo. Só fala em questão de obediência, tá? Agora o filho mais velho é Israel. Quando a gente vai lá para a parábola, a gente vai chegar na parábola do filho pródigo. O filho pródigo que pegou tudo que tinha, vendeu, viveu absolutamente, mas depois voltou, se arrependeu, representa os gentios que voltam para Jesus e aceitam o evangelho. E o filho mais velho é aquele que está dentro da casa, tem todas as coisas, que é Israel terra, nação, tem tudo, toda a promessa de Deus, mas não aceitou, entendeu? Mas a gente vai chegar lá no filho pródigo, não vamos misturar, senão a gente pode perder o raciocínio. 2 filhos, os judeus e os gentios. Israel, que sempre prometeu obedecer a Deus e sempre desobedeceu, tanto que Israel foi destruído inúmeras vezes, destruída e refeita, até nos dias de hoje. Tem pouco tempo, 1940, foi a última vez que Israel foi destruído e se reergueu. Na verdade, o reerguer de Israel, de unir-se novamente em nação, em 1940, não tem nem pouco mais de 100 anos, que eles estão vivendo assim um pouco mais sossegados, sem guerra para destruir tudo. Então você vê uma cidade tão grandiosa, 2040 não tem nem 100 anos, tem o quê? 70 anos? 70 anos, 80 anos? Quem é bom de cálculo aí? Tem nem 100 anos. Você vê, a gente tem São Paulo. São Paulo tem quantos anos? Cidade de São Paulo é 400 e cacetado, né? Manaus é 357 anos de existência, que fundou Manaus e subiu. São Paulo é mais velha ainda. Falar igual o Levi, pergunta do Google. São Paulo? A cidade, 83 anos que ele voltou a se unir e se tornou novamente nação. Porque antes de 1940 eles estavam divididos, dispersos pelo mundo, sem ser considerado uma nação de fato. E em 1940 foi devolvido a Jerusalém, como é que eu posso dizer? Foi devolvido o status de país, né? de uma independência, porque eles haviam sido conquistados em guerra. Você vê, Israel é um povo muito rebelde, que vive dizendo que vai obedecer a Deus e não obedece, está sempre caindo, sempre sendo destruída, e Deus sempre estendendo o seu favor e levantando de novo. Esse é aquele filho que fala, eu vou obedecer, e não obedece. E aí os filhos que dizem, eu não vou obedecer, mas obedece, são os gentios que chegaram depois, ouviram o evangelho de tabela e estão obedecendo a Deus mais do que os próprios filhos judeus do Senhor. Já falei isso aqui. Isso aqui é interessante, ó. O povo de Israel, irmãos, os fariseus, eles eram tão maldosos nessa sua questão de obediência, que eles fingiam ser obedientes até os dias de hoje. Fingem ser obedientes, mas eles criam como se fossem métodos dentro da lei para desobedecer a Deus. Quer ver uma coisa que eles fazem? Eles fazem nesse negócio aqui chamado de corban. Corban, olha, eu tirei dali. O que é o corban? Porque o que acontece? A lei judaica, eu estava lendo algumas leis, e eles são fenomenais, as leis dos judeus, gente. Se isso é praticado de fato, é maravilhoso. Quando eles falam honra teu pai e tua mãe, eles têm a questão de honra mesmo. Por exemplo, se eu fico rica e meu pai e minha mãe não têm casa, eu tenho que dar casa para eles, eu tenho que dar moradia, eu tenho que sustentar os meus pais se de repente eles ficarem pobres, eu tenho que ajudar o próximo com os meus bens. É uma coisa que vem na lei. Aí o que esse pessoal, veja se não se parece com os políticos do nosso país. O que eles fizeram? Eles inventaram esse tal de corban. Eles falam assim, comprei uma casa, corban, essa casa é santa, eu não preciso devolver o dízimo da casa e nem entregar aos meus pais para eles morarem, quando na verdade aquela casa não é santa, mas eles só dão um nome de santo para que eles não precisem honrar com os seus bens. Olha que coisa, usam a própria lei
para tentar enganar a Deus, mas a Deus ninguém engana. É por isso que Deus fala isso. A Deus ninguém engana. Mas esse termo aí, ele está na Torá ou não? Eles tiraram da Torá? Não, tá. É dada a religião deles. Isso aqui eu aprendi com uma grande estudiosa de Israel. Ela estudou lá em Israel, língua e tudo. Eu escrevi Corban, mas eu acho que não é nem assim que se escreve. É a forma como eles falam. É uma coisa que eles praticam até os dias de hoje. Eles falam que é Corban, que é santo, para não ter que dizimar o valor da aquisição ou do que eles têm, e para não ter que, por exemplo, dar aos pobres ou honrar pai e mãe, para que eles possam ficar com a propriedade, com o dinheiro. Eles falam que é Corban, até os dias de hoje. Oi? Fariseu, sim, gentil somos nós, que não fazemos parte do povo judeu. Fariseu é uma categoria dentro do povo de judeu, que são os estudiosos da Bíblia, como se fossem os teólogos nossos. E como se fossem os nossos teólogos, os fariseus lá, eles são as pessoas que se aprofundam, são mestres no estudo da Torá. São judeus, israelitas mesmo. É sangue puro, cavalo, aquele cavalo de verdade, sangue puro, esses aí. O que mais eles faziam? A lei fala que os fariseus, eles tinham que ter franja nas roupas, só que não fala de tamanho. Aí o que eles fizeram? Na vaidade, eles começaram a medir a santidade do fariseu pelo tamanho da sua franja. Quanto maior a franja na veste do fariseu, mais justo e mais santo ele é. Mas tudo só para a vaidade, para o ego. Aí eles aumentavam o tamanho, até hoje, né? Aumentam o tamanho da franja para dizer que são mais santos, que são melhores, né? Na realidade, tipo assim, eles eram estudiosos, diziam que conheciam, mas na realidade não praticavam. Isso. Fazia tudo o contrário, né? Falava para todo mundo fazer, mas não fazia. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu digo para você, seja dizimista, mas eu não sou, porque o meu dízimo sou eu mesmo. E tem alguns pastores que fazem isso, viu, gente? Não dizimam do que ganham, porque eles dizem assim: eu sou o sacrifício vivo no altar. Então tudo que eu recebo já é santo, não preciso devolver. Porque não foram eles que eles pregavam, né, a vinda do Messias, mas quando o Messias veio, eles não reconheceram, não acreditaram. Estavam tão desapercebidos e desligados que até hoje eles não acreditam que Jesus é o Messias. falam, né, que os judeus eles ainda acreditam, eles não acreditam até hoje. Até hoje, não acredita. Esse pastor estava fazendo uma live ontem. Esse pastor fazendo uma live ontem no Muro das Lamentações. Aí vem um judeu e perguntou assim: brasileiro, fala português, fala inglês, fala espanhol? Não, fala espanhol e inglês. Ele falou espanhol. Brasileiro, sou de São Paulo. Ele não, é um pastor de Manaus. Você está aqui, é cristão? Ele sou. Acredita em Jesus Cristo? Ele sim. Aí ele começou: aqui não. E queria pegar o celular e queria expulsar o homem do Muro das Lamentações, dizendo que ele não podia falar de Jesus ou falar com Jesus. Eles sabem. Eles esperam o Messias. Eles ainda esperam o Messias. Mas a gente sabe que esse nosso Messias vai vir, não é o Messias, Vai ser o anticristo. Eles esperavam, porque o que acontece? É estranho eles viverem na terra que é considerada a terra Povo santa, deles, né? Viver diante, assim, porque isso aí já é bem antigo, né? Muito. Ver as coisas mais de perto, De perto. os próprios milagres, né, que Jesus fez. Mas eu vou te dar um exemplo interessante, que eu estava conversando inclusive hoje. Quando nós estamos no lugar, as coisas magníficas se tornam comuns. Entendeu? Por exemplo, para nós, não é magnífico a Torre Eiffel? Sim. Quem tem vontade de conhecer lá em Paris a Torre Eiffel? Agora quem mora em Paris? A torre. Ou a pessoa que mora no Rio de Janeiro tem precisa lá. E nunca foi. Nunca foi.
Quando eu cheguei lá em Manaus, eu perguntei do povo. O povo assim, tinha acho que 300 pessoas na igreja. Quem aqui já conheceu o Encontro das Águas? 4 levantaram a mão, 5. E o Encontro das Águas é uma coisa que o pessoal atravessa o mundo para poder ver. O pessoal vem de longe, longíssimo. A gente vê muito gringo pagando caríssimo para ir lá. Paga 1.000, 2.000, 3.000 reais para ir lá. E o morador de Manaus paga 100 reais para um dia inteiro de passeio. Então isso significa que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Pode, porque os nossos olhos, quando veem as coisas maravilhosas e se torna cotidiano, não enxerga mais como maravilhosa. Fica natural. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. Por exemplo, uma pessoa que chega novo na igreja, o culto para ela é espetacular. Agora, para o irmão que já está há 15 anos na igreja, entendeu? Igual na época do Moisés, o pessoal Via. Porque ele acha que já está santificado, Porque se tornou olha, comum. Por isso que a gente fala, você não pode deixar se tornar comum. Cada culto que você vem tem que ser como se fosse o primeiro e o último da tua vida. Então, eu penso que o culto tem que trazer exatamente a energia que a senhora tem, que eu acho incrível. Que tem que ser assim, tem que ser algo saboroso de sentir e ir com felicidade, e vir com felicidade todos os dias. Todos os dias. Eu também acho. Tem que ser assim. Principalmente Porque os se não anos for assim, você está perdendo tempo. Você não está frutificando. Exato. A gente não pode achar o sobrenatural. Isso. E esse é a questão. Às vezes a gente permite o sobrenatural se tornar comum. E o comum se torna sobrenatural, se torna atrativo. Que se alegram mais em ouvir o testemunho do milagre. Tem gente que da igreja que nem acredita. Tem alguns que nem acreditam mais em milagre. Ou não acredita, ou tenta tirar a glória de Deus, porque acha que aquilo não foi um milagre, por ser uma coisa para ela pequena. Entendeu? Mas eu vejo muito isso. A proporção é diferente de um para o outro. De um né? para o outro. vezes um milagre Só o fato da gente Na acordar verdade, assim, eu acho que milagre é milagre. Só o fato da gente acordar já é um milagre. Mas tem muita gente que nem agradece o fôlego de vida. Mas aí quando está no leito da dor e está perto de perder o fôlego, ela começa a valorizar. Aí começa a valorizar. Por isso que existe um ditado, não é bíblico, tá? Que é quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é bíblico, mas existe o ditado que diz isso, né? Aí então vamos continuar vendo. Para a gente poder viver conseguindo obedecer, como o Senhor fala aqui, do filho que obedeceu, existe de nós muita disponibilidade, obediência e humildade, porque se não tiver isso aqui, ninguém consegue obedecer. Por exemplo, por que disponibilidade? Porque você tem que estar disponível em querer ouvir o certo e o errado. Tem gente que não é disponível em querer aprender, se sente já o Senhor, o dono, sabe de tudo, e não é o dono da verdade e não quer mais aprender. Então preciso ter a disponibilidade. A obediência, ser disponível para ouvir e ser obediente para poder cumprir. Porque tem muita gente que ouve, olha para você e fala, beleza, mas vira as costas e fala, que nada, vou fazer isso. E tem muita gente que fala isso com Deus. Que nada. Olha para você e fala, sim, depois vira, que nada, levanta a mão e ainda faz assim, até parece, não é desse jeito não é dessa forma não. Hoje eu estava vendo uma pregadora falando, e é verdade, nós estamos vivendo um momento de evangelho, não um momento, mas o ser humano tem feito isso com a Bíblia, escolhem os versículos favoritos, que agradam mais a sua vontade, e vivem o evangelho de acordo com aquilo, e acabou. Eu fico com esse versículo, com esse. E aquele que fala, vou dar um exemplo, eu fico com esse versículo, não devo me assentar na roda dos escarnecedores. Mas o versículo que diz assim, no que depende de vós, tende paz com todos os homens, a pessoa não pratica.
Ah, ela vê um escarnecedor que não vai se assentar e ainda faz briga com o outro, em nome da santidade. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter paz com todos. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Para a gente viver em paz com todos os homens, a gente vai poder bater de frente com todo mundo? Vai ter que engolir muito sapo? Vai ter que baixar muito a cabeça? Vai ter que deixar de fazer o que se quer? Porque senão você não vive em paz. Para você viver em paz, você tem que ver o outro falando assim: ah, mas eu acho que tem que ser assim. Ah, você acha que é melhor assim? Acho, então tá bom. E nem todo mundo está disposto a fazer o tá bom. Não, mas tem que ser do meu jeito. Aí começa. Aí já diz o ditado, né? 2 bicudos não se beijam. Mas por exemplo, quando a pessoa sabe que o objetivo dela é ser santa para ir para o céu, e ela peca, e ela sabe que ela está pecando, que ela não está agindo corretamente, mas à vista de outros ela está agindo corretamente. Como se conserta isso? Então, aí é difícil se consertar, por quê? Porque a pessoa sabe o que é errado e continua fazendo. Isso aí já é uma opção, isso já se torna iniquidade. A iniquidade é isso, é você saber que está errado e mesmo assim você faz. Então, dificilmente essa porque pessoa... Porque aos olhos dos outros ela está santa, entendeu? Ela está fazendo certo. É pior do que quem faz. Pior. Quem faz é o sonho, né? Mas infelizmente... Aí entra na questão aqui, ó, da humildade. Porque para você mudar, você tem que ter a humildade de reconhecer o seu erro. Isso é muito difícil para muitos. Para muitos é muito difícil. E as pessoas não pedem perdão. Exato, tem gente que não pede perdão porque vai ferir o orgulho, vai mexer com muita coisa. A humildade requer muito. A pessoa ser humilde, ela tem que ser muito espiritualmente evoluída. Ela tem que saber muito bem quem ela é em Deus e o propósito que ela tem para a vida eterna. Porque quando eu tenho um propósito, como por exemplo, quem tem um propósito de emagrecer, ela vai olhar o doce, ela vai olhar a comida e ela vai dizer não, e o corpo está gritando, querendo, mas ela vai dizer não, porque ela tem um propósito ali na frente. Vai sofrer, vai chorar, porque emagrecer a gente chora, querendo, mas a pessoa está no propósito, ela vai ficar firme ali, porque ela tem um propósito lá no final. Por isso que a gente fala, quem não tem propósito, quem não tem um objetivo definido, qualquer caminho serve. Então, se o seu objetivo como cristão não é ir para o céu, qualquer roda de picuinha você vai cair e vai estar lá. Mas, eu quero ser aceito, eu quero ser amigo, eu quero ser... Pensando nisso, porque o propósito, né? Eu quero ir para o céu. Então, eu decidi na minha vida qual é o meu propósito. E tem pessoas que mesmo dentro, não só na igreja, em qualquer outro tipo de religião, eles não sabem dessa como que eu posso dizer, que eles não estarem cumprindo o seu propósito não vai levar eles ao céu. Sabe? E por que eles permanecem dentro do templo? Porque eles não acreditam. Eles não acreditam no final. Fingem acreditar no final. Né? Fingem. São pessoas que têm, como é que eu posso classificar? Problemas emocionais, que precisam da religião para se validar, por exemplo. Tem muita gente que é carente por natureza e encontra na religião um suprimento de carência, mas não entendeu o plano da salvação e não entendeu o real propósito. É só coisa momentânea aqui. Tem muitas pessoas que convivem no meio de uma igreja porque não tem outro meio social, porque se tivesse estaria. Vai para a igreja não com um objetivo final de espiritual, mas um objetivo de social, conhecer pessoas, sair de casa. Eu não tenho para onde ir, vou para a igreja. Ou como Saul, por exemplo. Saul era um homem que ele amava ouvir Davi tocar, mas porque o toque de Davi trazia alívio para ele. E tem muitos que procuram na religião só o alívio da minha dor, o alívio do que eu estou passando. Mas eu quero ficar aliviado naquele momento, mas eu não quero o final daquilo, eu quero continuar vivendo a minha vida da forma como eu quiser. Isso, é como aqueles lá do banquete, lembra da parábola do banquete que a gente estudou? Eles entraram...
vai lá, mas só para comer da mesa. Não quer banquetear-se com os nubentes, né? Ele só quer comer da mesa. E isso acontece. Eu no meu caso, eu entrei de cabeça. Amém. No negócio, porque se não for assim, eu não vou ficar no meio termo. Eu não vou ficar em cima do muro. Porque se eu fico em cima do muro, eu já escolhi. Entendeu? Sim, porque não existe em cima do muro, né? O irmão Augusto falou aqui uma coisa séria. E em cima do muro já é uma escolha. É a escolha do não. A dúvida já é uma escolha, né? Eu estou em dúvida se eu faço ou não. A dúvida já é uma escolha. Porque a dúvida sempre vai te levar para a tendência do não. Por isso que eu demorei muito a tomar a decisão. Para tomar a decisão. Para tomar a decisão correta. Para ir corretamente. E tudo isso aqui, que ele está falando sobre fazer a vontade do Pai, é justamente frutificar. A gente volta no tema dar frutos. A gente volta no tema ser para vocês frutificarem, para nós frutificarmos. Vamos para a próxima parábola? Pode. Uma vez eu ouvi que a gente só deve falar de Deus para quem quer ouvir e está interessado. Mas como que a gente vai fazer se a maioria Não, não está interessada? você fala de Deus a todo tempo. Agora você aprofunda de Deus para quem quer ouvir. Entendeu? Por exemplo, o cristão que é apaixonado por Deus, ele sempre vai dar um jeito de colocar Deus nas coisas dele. Quem já esteve apaixonado aqui sabe como é. Você está conversando e de repente você coloca o nome da pessoa que você gosta no meio da conversa. Tem nada a ver, mas você coloca o nome da pessoa no meio. Um bom exemplo que eu estava pensando hoje quando eu vim no ônibus. Tinha uma pessoa no telefone e ela falou: seja tudo o que Deus quiser. Todos nós, seres humanos, temos a boca, temos a palavra, temos Deus na boca. Sim. Seja tudo o que Deus quiser. Deus quer o nosso melhor. Mas e nós? Por que nós não respeitamos, não obedecemos? Nós temos que fazer essa parte. Não subjugar e colocar a responsabilidade em Deus. Porque geralmente a gente fala: se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, não vai dar certo. Mas depende de quem? Depende de nós fazer dar certo. Isso. Essa é uma observação. Em nome de Jesus vai dar certo. A gente, na igreja, a gente já aprende que a nossa palavra já é validada em nome de Jesus, né? Então, assim, o cristão de autoridade, ele já não fala mais só se Deus quiser, não, porque a gente já conhece a vontade de Deus. Isso, a todo mundo. Querendo ou não, até a pessoa que é de outra religião e que de repente fala até de outro Deus, fala o nome de Deus. Quando se vê, já está falando Deus. Todos falam de Deus. Até as outras religiões, né? Vamos ver para Lucas 6. Essa aqui é a última, tá? Você está em Mateus, aí para frente. Mateus, Marcos, Lucas. Achou Lucas? Achou. O Lucas está 3 casinhas à frente. Lucas capítulo 6, versículo 46. Ih, copiei errado. Cadê? Casa sobre a rocha. É a parábola da casa. O semeador saiu a semear. Não, deixa eu achar aqui. É 7, Mateus 7. 7, 6. É Lucas ou Mateus? É Mateus 7. Ajuda, Senhor. Vai ter em Lucas também, deixa eu ver onde é que é Lucas. Deixa eu ver se tem a referência aqui. Não, é Mateus 7. Continuação do sermão. Essa aqui já não é das últimas parábolas, né?
Mateus 7, 24. Os dois alicerces. A construção das casas. Você vê que aqui essa parábola ela já começa a falar sobre proporção, né? É igual às 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes, os 2 trabalhando no campo. Agora fala de 2 alicerces. Aí vai falar de 2 atitudes, 2 situações, 2 comportamentos e 2 resultados. A Bíblia vai falar sobre 2. O construtor sábio e o construtor imprudente. Não é imprudente não. Vamos ler? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou também uma casa, mas sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Ambos os construtores tiveram, primeiro, 2 comportamentos decisivos. Ambos enfrentaram grandes problemas, que veio a tempestade, o rio que subiu, o vento que soprou, e 2 tiveram resultados diferentes. Um não se abalou e outro, a casa caiu. Então, primeiro vamos falar do processo, o processo de construção da casa. Tem essa frase, achei muito boa: aquilo que é muito rápido não gera resultados profundos. Então a gente não tem que procurar na nossa vida rapidez. A gente tem que tirar de dentro de nós essa coisa do imediatismo. Tudo que é feito com perfeição demanda tempo e esforço, demanda muita dedicação, e é necessário isso. O primeiro construtor, ele se preparou. A gente pode entender que ele fez um estudo de solo para saber qual solo seria mais adequado ele construir. A gente pode entender que ele estava preocupado não com o término da construção com rapidez, mas com a estrutura do que ele iria enfrentar ali na frente. Ele não estava preocupado com o que era momentâneo, ele estava preocupado com um resultado mais duradouro. Ele deve ter feito um estudo de solo, ele provavelmente fez como é que é o nome que chama? Estrutura que vai para baixo, alicerce. Ele deve ter feito um alicerce bem alicerçado, para que quando as coisas se levantassem, e mais, esses homens que construíram, eles sabiam. Nesse local onde essa parábola foi contada, é à beira do Rio Jordão, e lá eles sabem que nas enchentes o rio sobe. Eles sabem que quando vem chuva forte, a chuva é muito forte. Quer ver? Vou te dar o exemplo do Japão. Japão é uma cidade que ela é projetada para receber terremotos. Por quê? Porque sabe que lá acontece, eles estão em cima de lençóis freáticos que se movem. Então eles já constroem prevendo as catástrofes. Tem molas para poder balançar junto com o movimento da terra. Agora, toda vez que eu passo aqui no Perialto, eu fico imaginando, irmão, se tiver um terremoto aqui. Misericórdia, o dano é gigantesco. Não precisa nem ter terremoto. Se tiver uma coisinha um pouquinho maior, as construções daqui todas caem. A galera constrói, só quer saber de levantar, mas não estuda, não faz um alicerce, não entende. A casa do meu tio tinha uma baita de uma casa, só que ele não pensou na estrutura para a casa ficar de pé. O pedreiro, em vez de ele pagar o engenheiro, ele só pagou o pedreiro. O pedreiro fez as colunas apoiadas no terreno do lado.
Quando começou a arrancar o terreno do lado, o que fez com a estrutura? Começou a se rachar. Começou a dar rachaduras do tamanho de uma mão. A minha prima, quando viu, chamou uma arquiteta para vir, uma engenheira para olhar. A engenheira saiu de lá já ligando, não foi nem essa engenheira, foi o amigo da minha prima. Já saiu denunciando a Defesa Civil: olha, vem tirar a família daqui porque essa casa não tem solução. A Defesa Civil chegou num dia, à tarde, tirou todo mundo, interditou o imóvel. No outro dia de manhã a casa caiu. No outro dia eu falei assim: pela primeira vez Defesa Civil funcionou antes da catástrofe. Porque geralmente eles chegam só depois lá, né? Depois que caiu, chega. A Defesa Civil chegou. Lá em casa foi diferente, eles chegaram antes. Deu tempo ainda dos meus irmãos retirar algumas coisas. A gente morre de rir. Ele tirando as coisas dentro de casa. Daqui a pouco vem ele com o videogame dele na mão. Ele Rosa, pelo amor de Deus, a casa caindo, tu deixou o sofá, deixou ir, mas o videogame tu não deixou. Aí ele: não, foi só porque deu tempo. O videogame dele embaixo do braço aqui, ó. Não, o videogame ele não perdeu. E nenhum jogo, viu? Conseguiu pegar. Prioridades, né? E aí, aqui eu não posso contar. Deixa eu dar uma pausa aqui, que é um segredo. Tragédia. Voltei. Mas é assim mesmo que acontece, né? Aí então, o segundo construtor, o insensato, a gente pode entender que ele não fez um bom projeto, ele não planejou, não quis gastar tempo, não quis gastar material. E quando a gente para analisar na nossa vida, existem coisas que já são tragédias anunciadas, que você olha e fala assim: não, isso aqui vai dar ruim, não tem como dar bom, não tem como dar certo. Por exemplo, o adultério nunca vai dar certo. Vai cair, vai ser descoberto, a casa vai cair. Aquele relacionamento que começou errado não vai vingar, não vai dar certo. Deixa pra lá. Aí a igreja. Dá pausa. Não, é que eu lembrei de uma coisa aqui, mas não cabe. A igreja de Cristo precisa estar firmado, primeiro, entender que precisa ser firmado num solo, que é a rocha. Porque a própria palavra nos garante que a gente tem que edificar na rocha, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que está firmada na rocha. Se a tua vida estiver firmada na palavra, as portas do inferno não prevalecem de quem se fortalece na palavra. A casa na rocha, o que significa? A casa é a nossa vida e a rocha é Jesus, a palavra. Os dois construtores, eles passaram pelos mesmos problemas: a chuva, a tempestade e a água, mas o resultado foi diferente. Então, o que essa parábola nos ensina? A parábola nos ensina que o começo das coisas vai determinar o final. Como você inicia, como você trata o começo de tudo, vai determinar como vai ser o seu final de todas as coisas. Isso aqui é importante. Agora aqui está certo, Mateus 7:24. E o que é você... O versículo 26, ó. E aquele que ouve estas minhas palavras, o que é ouvir? Ouvir não é só a capacidade de escutar. Ouvir é você ouvir, seja pela capacidade de escutar, seja por libras, seja uma pessoa que não tem audição, mas lê. É você ter acesso ao conhecimento e colocar em prática. Só que tem muitas pessoas que ouvem, mas acham que para ela vai ser diferente. Como por exemplo, até coloquei aqui, ó, vai fazendo pequenas concessões na vida. A Bíblia fala, não roubeis. Mas se eu pegar do meu marido não é roubo. Se eu pegar o dinheiro do meu filho não é roubo. Não é crime, vamos colocar assim, porque realmente o roubo é você subtrair algo de alguém com violência, é furto. Não é furto, mas vamos assim, ó, não é crime,
Fazer isso não é crime. Pegar do meu filho não é crime. Pegar da minha esposa não é crime. Mexer em álcool sem autorização não é crime. Aí vai tendo o quê? Pequenas concessões. Aí a gente vai ler lá em Cantares de Salomão, as raposinhas que fazem mal para as vinhas. Você vai vindo as pequenas coisas que vai fazendo mal a tudo. Então a gente não pode abrir pequenas concessões, porque senão daqui a pouco você está contaminado. Porque de pouquinho em pouquinho, quer ver uma pessoa ficar endividada? Que a pessoa que gasta de pinguinho em pinguinho todos os dias no mês. Só um lanchinho hoje não tem problema. Olha eu aí. Comprar um negocinho hoje não tem problema. Aí quando chega no final do mês, o pouquinho do dia fez aquela contona. Eu vejo no meu cartão. Eu vou no mercado, passo uma coisinha. Quando eu vou ver no final do mês a fatura, como chegou a tudo isso? Impossível! Aí você vai fazer a conta e você fala, é possível. É verdade. Então são as pequenas concessõezinhas que vai destruindo. Por exemplo, o cristão, ele não vai roubar. Ele não vai matar alguém, pegar uma faca e tirar a vida. Mas o cristão não observa que quando a Bíblia fala que aquele que fala mal dos seus irmãos às escondidas é homicida. E aí ele fala mal às escondidas. Mas eu não estou falando mal, eu estou só comentando. É só um comentário, uma observação. São concessões que a gente vai dando, que vai destruindo a nossa vida. E que vai colocando a nossa vida em alicerce, que é areia. Mesmo que ele esteja falando, seja uma verdade. Mesmo assim. Depende do seu objetivo. Por exemplo, se o teu objetivo é você ajudar alguém, você não vai falar dessa pessoa para outra. Você vai chegar nela e você vai conversar com ela. Não, eu estou falando aqui que é para o bem dela. Sim, mas ela está ouvindo? Você está dizendo? Não, então você tem que dizer para ela. Entendeu? Não, agora eu vou fazer boca miúda, não vejo nada, não penso nada. Não, a Bíblia nos ensina a ser cabeças pensantes. E a Bíblia nos ensina que, por exemplo, se você vê o irmão no erro, chame e repreenda. Mas chame, não fale. Chame, repreenda ele, não fale dele. Entendeu? Chega aqui, amigo, vamos sentar aqui, vamos conversar. É bem complicado, né? Porque, assim, é difícil pra gente, acho que pra todo mundo no dia a dia, né? Porque você tem que ser uma pessoa sincera, mas ao mesmo tempo você tem que tomar cuidado. Sim. Com a sinceridade e a verdade que você precisa falar. Sim. Pro outro, porque... É como a gente conversou hoje, irmão Augusto. É na direção de Deus. Eu tenho que falar na palavra da direção de Deus e a palavra que vai trazer vida. Tem. Até para você falar, para você decidir, para você conversar, você tem que pedir a orientação de Deus. Ó o sal. Você tem que ser, as tuas palavras têm que ser temperadas com sal, a Bíblia fala. É assim, eu tenho dificuldade. Porque eu sou muito sincera, não gosto de coisa errada. E assim, você controlar isso para você não. Porque assim, às vezes você vai precisa falar uma coisa para alguém, você já sabe que aquela pessoa tem dificuldade em aceitar. Então, por exemplo. E às vezes a minha verdade não é a verdade dela, mas às vezes é algo. Mas assim, não é. Aí entra a questão. Eu não tenho que levar a minha verdade. Eu tenho que levar a palavra. Entendeu? A verdade acima da tua. Eu penso assim, ela pensa assim. O que a Bíblia fala sobre isso? Amigo, a Bíblia fala isso. Qual é o versículo bíblico? Quando eu discuto com pessoas da igreja, eu discuto assim. Qual que é o versículo bíblico que respalda a tua atitude? Qual é o versículo bíblico que respalda você estar agindo assim? Por exemplo, eu não vou falar mais com fulano. Ok, você tem o direito como humano? Tem. Mas qual é o versículo bíblico que te respalda você parar de falar com alguém? Aí se você me mostrar um versículo bíblico que te respalda, eu vou dizer ok. Se não, eu vou te mostrar Romanos. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Sem qualquer uma. Entendeu?
Tudo é Quem difícil. conhece a palavra, alguém que não conhece, né? Tudo é difícil, tudo é difícil. Quem não conhece a palavra é pior ainda. Por quê? Porque a gente entende que a pessoa que não conhece a palavra, como o Augusto falou, não existe em cima do muro. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Se você não está no caminho da palavra, você está na mão de Satanás. E aí a mente, as atitudes, o pensamento vai ser guiado pelo inimigo. Por mais boa que a pessoa seja. Então, mas aí a pessoa que sofre interferência de Satanás. Sofre o tempo todo. Que ele tenta contaminar. O tempo todo. O tempo todo. E por exemplo, se você precisa alertar dessa contaminação e a pessoa ela acha que ela não está contaminada. É verdade. Então, o que eu sempre oriento? Antes de qualquer conversa, fale com Deus primeiro. Porque quando Deus vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando esse Porque rio, às vezes dando aos anjos. muitas vezes você é pego de surpresa assim, ó. A É, pessoa vem, tchum. É, não, é só a gente pegar a situação de Pedro, por exemplo, Jesus lá, que falou, não, mestre, você vai morrer e tal, querendo dar uma dica, não, Jesus, você vai morrer. Aí Jesus falou que a parte de Satanás está querendo pedir a parte de Deus. e sabe o que é isso? É você ter vida diária de oração. Você não vai se preparar para falar, você já se prepara em oração antes. Você tem, por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar. Porque tem pessoas que muitas vezes vêm na igreja e mas acham que, por exemplo, né, o pastor tem que falar do jeito que ela não entende, vai. Ela entende aquele pastor, mas não entende ele. Você ora assim, aquela pessoa é boa. E na realidade eu acho que isso não tem a ver com o pastor, tem a ver com você, a sua entrega, né? Sim. E nossa, sabe? Eu tive muitas experiências desde que eu entrei aqui, eu já reportei para a pastora, porque eu nunca fui cristão, então eu tomei a decisão de seguir a Cristo, acreditei em Cristo a minha vida inteira, mas não da maneira que deveria ser. Então em casa eu conversei com Deus, Senhor, eu estou indo no lugar certo? Ela me respondia aqui quando abria. A segunda vez, Senhor, é assim? Ela me respondia aqui. Não foi uma, não foram duas, não foram três. Então ela é o caminho, ela é o pastor, é o canal que Deus usa para levar a resposta a você. Porque eu tinha muito antes de abrir, estou com alguma coisa, vou abrir a Bíblia. Aí li ela, foi, mas não entendi. Entendeu? Hoje em dia, aí eu já converso, como que é, me explicar isso, né? Assim, aí o entendimento é melhor. Então eu vejo a pastora assim, a gente não tem que vir pelo pastor, a gente não tem que vir por você, não tem que vir por ela. Tem que vir por Deus. Porque Deus usa. Porque na realidade, esse foi o encontro que eu tive. Porque quando eu vim, eu botei na minha cabeça assim, no meu coração, que eu não queria olhar para ninguém, para nada. Eu queria olhar Para Jesus. Então, mas mesmo assim, isso é difícil, porque às vezes você escuta uma coisa aqui, você escuta uma coisa ali, aí você tem que se manter firme para olhar só para Deus. Por quê? Porque uma hora, Deus demora muito, a pastora sai daqui, Uns 20 anos. vai vir, pode vir uma pessoa que você, ou talvez, pode acontecer com você, pode acontecer comigo, pode não acontecer também, e você Você não vai ter, né? Não se identificar. Mas aí você tem que orar. não conseguir entender tanto quanto. Mas aí você tem que orar a Deus, Então, mas é isso que Ele vai dar o seu desejo. que às vezes é complicado você estar na igreja e conviver com pessoas. Assim, às vezes eu peço para Deus, assim, eu mudo de caminho. Para mim não ter que ouvir, às vezes. Na verdade, o que acontece? Eu estou entendendo o que você está dizendo, irmã Ilma. Eu estou entendendo. Mas o que acontece? É um processo. Talvez a senhora esteja num processo de amadurecimento. Então, no processo de amadurecimento, a gente não aguenta ouvir muita coisa. Porque tem coisa que vai machucar, que vai doer. E eu não quero ouvir isso.
Mas quando você chegar no processo final, se estiver amadurecida, você vai estar tão blindada que você vai ouvir aqui e ali e não vai te afetar. Então, é nessa luta que eu vivo. Mas vai chegar. E assim, eu vou te falar, vou ser sincera aqui, não estou falando de ninguém, nem nada em específico. É por isso que às vezes eu não tenho vontade, né? Eu acredito que seja porque eu ainda não amo o suficiente, de me envolver em ministérios. Entendeu? Porque pode ser que isso mexa comigo ainda, pode. Mas o que eu enxergo? O que eu enxergo quando a senhora fala isso? É que a senhora está num processo de curar feridas. Aí se de repente dentro da igreja acontece alguma coisa que toca na tua ferida, vai lhe doer. Então eu prefiro... Não é isso, né? Não é vida, é coisa relacionada mesmo a Deus, entendeu? E assim, Comportamentais. É aquela coisa do ministério que está na igreja e não é mais grandioso. É aquela coisa que não é mais a Torre Eiffel. Então ela não está acostumada com aquilo e aí vai cometendo erros, né? E aí como é que você vai chegar no ministério para consertar os erros? A questão mas eu não falo bem exatamente ministério em relação a... Eu acho que assim, da senhora vê atitudes que não... um pouco que seja Deus. E aí se escandalizar. Ou se entristecer. Porque quando eu vim para Jesus, eu não queria ouvir. Só que eu não achei que seria um lugar que eu ouviria muito. Por quê? Por que se vê? Porque a gente está num ambiente onde é constituído por pessoas que todas estão num processo de conhecer a Deus. Eu sei disso, só que eu falo assim em relação a... Mas isso aí só tem que... Eu quero chegar no ponto de que realmente... Mas você pode ser a mudança. Mas você pode fazer a diferença. Não, sim. Né? Só que é difícil. Mas é uma batalha. É difícil porque assim... Eu vou lhe falar uma coisa, Maílma, não é difícil, o ser humano é que complica. É muito simples. A Bíblia fala, é simples, mas o homem ele complica tudo. A gente tem que tomar o cuidado do quê? A Bíblia fala, não seja demasiadamente justo, não seja demasiadamente ímpio. O que é isso? É você cobrar perfeição demais de pessoas que são criaturas de Deus. Então, quando eu tenho um entendimento que eu vou conviver com pessoas que são falhas, e eu tenho que olhar para mim e não para o outro, o erro do outro não me afeta em nada. Se ele está fazendo alguma coisa errada, eu tenho a consciência, o problema dele é com Deus. Ele vai responder com Deus, eu vou responder com Deus. Então o que eu vou me preocupar sou eu e Deus. Eu estou certa com Deus? Ok. Está fazendo errado? Coitado. Vou orar por ele, porque quando... É uma palavra de pentecostal, mas é verdade. Porque quando a mão de Deus pegar ali, a Bíblia fala, ai de quem cai nas mãos do Deus vivo. Então é isso que a gente tem que ter consciência, porque às vezes a gente veste uma roupa de, como é que eu posso dizer? De justiça pessoal. De justiça pessoal. É que nem a milícia. Os policiais que entram para a milícia. Quando eles não veem que a justiça faz, eles querem fazer a justiça com a própria mão. Aí surge a milícia. E dentro da igreja tem do mesmo jeito. Quem é o Senhor da obra é Deus. E quem vai tratar cada pessoa é Deus. E aí quando eu começo a caminhar com Cristo e eu consigo chegar nesse entendimento, e ali eu fecho, não, eu não tenho que cobrar a perfeição de ninguém que está na igreja, porque está todo mundo no processo de salvação. Se eu encontrar com pessoas que são maravilhosas, por isso que quando vem pastor aqui eu falo, você é a resposta da minha oração. Por quê? Porque eu tenho orado para Deus me aproximar com pessoas que amam verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque eu convivo no meio de pessoas que dizem que amam a Deus, mas a maioria não ama. Então eu não vou, o que eu vou fazer? Eu não vou criar laços com quem não ama, eu vou criar laços com quem ama. E quem não ama, o que eu vou fazer? Vou orar por ele, vou cumprimentar, vou ser educado, mas não vou tê-lo como amigo pessoal para dentro da minha vida. Mas ele vai continuar ali na obra. Eu vou olhar e vou falar, meu Deus, tenha misericórdia, ajuda, levanta, salva. Chorar por essas almas. Pai, estão dentro da igreja, mas ainda não estão salvos. Mas para mim, para andar comigo, para falar comigo no meu celular, para eu pedir conselho, eu quero pessoas maiores do que eu espiritualmente. É isso. Você fechou o pensamento assim, você segue com Deus firme. Não, na realidade isso é mais assim, eu falei, mais um conselho, né? Sim. Como lidar, você tem mais
Lida dessa maneira, irmã Ilma. Eu estou aprendendo, mas assim, quando eu vim para Jesus, eu ficava... Eu já falei isso até com a Andréia. A Andréia vai vir nessa gravação. O que acontece? Quando a gente vem para a igreja, falei isso também com um amigo policial que trabalhava aqui. Quando a gente vem para a igreja, a gente vem às vezes tão ferido, tão necessitado de Deus, que a gente entra completamente desarmado, achando que nós estamos entrando num lugar onde é um pedaço do céu. Só que a igreja, ela ainda não é um pedaço do céu na terra. Isso ainda vai ser só lá no milênio. Até Jesus vir, ele fala, você vê a probabilidade que Jesus dá? Ele fala, 2 casas, 50%, 2 casas, uma está na areia, todas estão edificadas, mas uma está na areia e outra na rocha. 10 noivas, 5 estão prontas, 5 é louca. 2 trabalhando no campo, um sobe, o outro fica. Então o próprio Deus já está nos dizendo que dentro do povo dele existe a probabilidade de metade. Metade que está ali que não conhece e metade que conhece. Como é que eu faço para viver bem dentro de uma sociedade, de um sistema como esse? Eu oro a Deus, Deus, eu te conheço de verdade. Então me aproxima de pessoas que também amem o teu coração como eu amo. Sabe, teve uma época que Parque Tietê não era uma igreja fácil, era uma igreja que tinha muita fofoca. Teve uma época que o pessoal começou a fazer uma maldade tão grande que usavam o meu nome, faziam cartinha para as crianças que dançavam comigo, dizendo assim, eu te odeio, assinado Vivian. Entregava para criança de 4, 5 anos, 6 anos, dentro da igreja. E a criança chorava, ia falar para a mãe, e a mãe ficava com ódio de mim, achando que eu tinha enviado essas cartas. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer uma oração. A minha amiga que faleceu há pouco tempo, ela falou, Vivi, eu aprendi isso contigo, eu oro até hoje. A minha vida espiritual cresceu muito, eu vivo feliz. Toda vez que eu ia para a igreja eu orava, Senhor, fecha os meus olhos para eu não ver nada que edifique. Tampa os meus ouvidos para eu não ouvir nada que edifique. E tampe a minha boca para que eu não fale nada que não edifique. Eu não quero saber de história, Senhor. Me blinda, me protege. Eu entrava na igreja e saía e não sabia de muita coisa. Tem coisas que as pessoas vêm falar comigo, lembra que aconteceu isso lá naquela época da nossa igreja? Não lembro. Às vezes minha mãe fala, você lembra que fulano fez isso com você? Não lembro. Porque Deus me blindou de verdade. Porque quando a gente se blinda pedindo isso para Deus, a gente entra e sai protegido pelo Espírito Santo. Nada nos afeta, nada pega. Tem história que não chega nem no nosso ouvido. Tá o burburinho ali, mas você tem um muro assim, e a sua volta que te protege de você ouvir, de saber ou de você se comunicar com pessoas assim. É muito forte essa oração. Vou voltar a fazer. Começa a hora. Por quê? Porque se... Não, mas às vezes a gente... Eu sinto que eu ainda não tô maduro o suficiente e que às vezes eu falo, eu não quero, assim. Eu acho que a oração é mais eficaz do que eu me desviar. Sim. Porque a gente já conhece. Sim. Então, às vezes, quando você vê, por exemplo, uma pessoa, você procura para longe, sentar longe, ou sair apressado, porque você já sabe que se parar para conversar, vai ser outra coisa que vem de Deus. Isso. E assim... Você para. Sabe como eu fazia? Sabe como eu fazia, irmã Ilma? Era assim, eu chegava na igreja, falava oi, pessoal. Aí tava na roda, chegava alguém que começava a falar alguma coisa, eu olhava assim, nossa, estão me chamando ali, já volto. Ficava, vou usar o banheiro, saía, já volto, beijo, amo vocês. Porque muitas vezes sem criar inimizade. Não. Não, mas tem... Vai. Tem coisas que não vale a pena confrontar. Você só ora a Deus. Deus, convence essa pessoa, mostra para ela. Porque da mesma maneira como um dia eu já estive no pecado, o Senhor me convenceu, o Senhor também pode convencer essa pessoa. Mas eu não estou falando isso especificamente aqui da nossa igreja. Agora, é de uma forma geral. Mas isso é uma coisa que sempre acontece. É de uma forma geral. É. Mas se a gente for olhar por esse lado, a gente vai conseguir, porque eu falo assim, onde tem ser humano, você vai ver Eu tava vendo câmera na HIT. Ele parou assim, do meu lado filmando. Aí tava aqui assim no braço dele. Cada dia que passa eu gosto mais de animais e menos de gente. Falei, meu Deus, coitado, chegou no nível que tatuou na pele.
Ele tatuou na pele, aí aqui do lado o nome da mulher. Eu falei, meu Deus, essa mulher tá encrencada, que ele só gosta de animal. Aí, coitado da mulher, o nomezão dela aqui assim, eu gosto de animal, não gosto de gente. Eu falei, oxe. Eu sei tudo isso, assim, eu só toquei nesse assunto, é uma oportunidade Da gente trocar ideia. receber um conselho, não É. de qualquer outro. É bom. Pra gente aprender a lidar com você lida no trabalho. Isso. Hoje você sempre tem alguém de confiança No trabalho, você. pra confiar e É. falar, Deus tá acontecendo isso, tem que ser. Precisa de orientação. No trabalho, você se blindar. Mas pede para Deus assim, ó, Deus, me proporciona pessoas no meu trabalho que sejam do Senhor, que vão me ajudar. Eu tenho uma amiga que ela é maravilhosa. Ela não é da igreja cristã, ela é católica, mas ela tem um temor de Deus no coração e uns conselhos esplêndidos. Ela é maravilhosa. Então assim, você tem que pedir, Deus, com quem eu posso falar? Com quem eu posso conversar? Mostra aqui. Por exemplo, quando eu vou convidar os pastores para vir aqui, eu estava na oração, eu convidei eles tudo durante a oração da vigília, a gente estava orando das 9 ao meio-dia. Eu comecei a orar, Deus, me mostra quem desses aqui, quase 1000 pastores lá, que o Senhor quer levar lá na tenda que tem uma bênção para entregar. Aí veio um, veio outro, o pessoal fala mal de um, fala mal de outro, mas já tem gente contando bênção. Coisas que eu sempre falei e que a pessoa não entendeu, que o outro pastor veio, ele entendeu e foi abençoado. Olha que maravilha. Então, se para abençoar uma vida eu precisei trazer esse pastor aqui, eu faria tudo de novo. Porque por amor a uma alma, Deus para até o sol. Quem dirá trazer pessoas? Entendeu? Então é só você orar que Deus ele aproxima e ele afasta. Ele aproxima pessoas, ele afasta. Quando você ora assim de coração, Senhor, agora eu vou orar assim. Só me aproxima de pessoas que amem, que tenham um bom conselho, que vão me ajudar. Eu quero viver uma vida de propósito. Não posso mais perder tempo. Não quero amizade só para preencher, para dar risada. Se bem que essa aí também é boa. Se o senhor quiser me mandar, pode mandar. Mas eu quero amigos para agregar comigo, que me ensinem coisas do alto, que me ensinem coisas de Deus, que somem comigo em alguma coisa e que eu também possa ser útil para essa pessoa. Você vai começar a ver a tua vida fazendo assim um rumo. Eu estou muito feliz com pessoas que eu estou conhecendo esse ano na nossa igreja. Anos, ó. Mas que Deus tenha me aproximado de pessoas que eu falo, uau, essa aqui valeu a pena conhecer. Uau, essa aqui valeu a pena conhecer. Sabe? Pessoas que confirmam, que nem o pastor Daniel que veio de manhã. Ele chegou aqui, pastora, Deus pensou no meu coração que eu preciso entregar aqui nessa igreja a unção da unidade. Eu comecei a chorar. Falei, é isso, Senhor. Eu já estava orando desde quando eu assumi aqui a tenda sobre isso. Como é que Deus falou lá? Como é que ele soube lá? É Deus ou não é? É Deus purinho. É Deus que faz ou não faz? É Deus purinho. É maravilhoso isso. Aí vamos entrar aqui, ó, os alicerces. A gente aprendeu que a rocha é a palavra de Deus. E para você conseguir construir na palavra de Deus, você vai precisar de tempo. Tempo para quê? Para fazer isso que a gente está fazendo, estudar a Bíblia. Porque se você não conhecer, você não vai conseguir edificar. O que a Bíblia fala sobre, por exemplo, tatuagem? Já estudou na Bíblia para ver o que ela fala sobre tatuagem? Posso ou não posso? Você vai estudar. Aí você vai tomar uma decisão. Porque na Bíblia tem versículos que apoiam e que negam. Aí você vai ter que estudar e entender o que é. O que a Bíblia fala sobre mulher pregando? Eu quando iniciei no ministério, até hoje o pessoal recrimina, fala, a mulher não pode pregar. Mas eu não assumi de alegre. O pastor mandou, vai e faz. Não, eu fui estudar a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Eu posso ou não posso? Porque eu posso perder minha salvação. Um homem não pode te conduzir para a perdição? Ele pode. Não, irmão, Deus mandou você fazer e Deus não mandou. Então eu não posso ficar com a palavra do homem, tenho que ficar com a palavra de Deus. Então é tempo. Para eu poder estar aqui ensinando para vocês, eu tenho que parar um tempo para estudar. Eu não aprendi isso que eu estou ensinando para vocês sozinhos. Eu paguei um curso, eu fui estudar. Existe uma mentora acima disso que me ensinou. E aí eu estou pegando dela e ministrando para vocês. É tempo para ler a Bíblia, para aprender, para a gente poder sentar e discutir, como a gente falou aqui com a irmã Ilma, um assunto seríssimo que eu tenho certeza que o Senhor já nos edificou em questão de comportamento. Eu preciso de esforço.
Porque quando eu leio a palavra e eu aprendo o que diz, eu tenho que me esforçar. Porque para as coisas do mundo, a gente não precisa de esforço nenhum. É tudo muito simples, fácil e maravilhoso. E para você viver, maravilhoso assim, entre aspas, né? É um mundo assim que encanta de primeiro, mas que depois o fim é tenebroso. Mas você vai ter que se esforçar. Por exemplo, você negar a si mesmo é fácil? Você tem que negar a sua vontade, tem que negar os seus desejos, você tem que negar o seu sonho, você tem que negar. Para você falar assim: Senhor, cumpra em mim o teu querer. Uma frase que parece ser simples, mas que demanda um esforço gigantesco. Porque na maioria das vezes a gente quer que se cumpra em nós o nosso querer. Se cumpra em mim o que eu quero, Senhor. Quantas vezes eu já orei assim: meu Deus, ajuda que a minha vontade seja a tua. Aliás, que a tua seja a minha, Senhor. Que a tua vontade seja a minha, oh meu Deus. E quando Deus falou não, a briga com Deus. E a briga? Ixi, eu já briguei muito com Deus. Deus é mais. Já passei horas, noites, na madrugada. Não, Deus, não. Não. E aí você vai chorar, você vai brigar, e você. É esforço. O reino de Deus, a Bíblia fala que ele é tomado por força, por violência. E a violência não é contra o irmão, mas é uma violência espiritual. Você vê os valentes de Davi, tem um que me chama a atenção. O cara, ele defendeu um campo de lentilha sozinho, que a espada grudou na mão, que ele lutou do alvorecer do dia até o findar do dia. E ele acabou o dia detonado, mas ele venceu. É muito esforço para você construir a vida sobre a rocha. E planejamento. Você tem que planejar muito a tua vida com Deus. E conhecimento. Porque se você não conhecer isso aqui, você não vai conseguir caminhar. Você sabe que uma das lições maiores que eu já tive na vida foi debater com espírita. Não deve ser fácil não, né? Por quê? Porque eles conhecem de cabo a rabo a doutrina. E aí o cristão quase não conhece. Você sabe de onde surgiu a teologia? A teologia surgiu na época dos filósofos, lá na Grécia. Porque eles debatiam os assuntos e os cristãos não tinham a ciência para debater na altura deles. E aí começou a se levantar os grandes conhecedores e começou a criar a ciência de Deus para poder debater cientificamente com os filósofos. Daí surgiu a teologia, a necessidade do conhecimento. Porque você para, por exemplo, para falar com o espírita, e aí eles vão te dar na Bíblia reencarnação, eles vão te dar na Bíblia consulta a mortos, eles vão te dar na Bíblia karma, eles vão te dar, eles tiram tudo da Bíblia, mas tiram de contexto. E se tu não conhece a palavra, você fala: nossa, tem isso mesmo na Bíblia, é verdade. Por isso que a gente tem que conhecer. Uma vez eu parei com o Espírito, ele começou: mas é claro que os Espíritos voltam. Veja a transfiguração de Jesus. Elias voltou, Moisés voltou. E aí, o que você fala para o Espírito? Eles se transfiguraram em cima da montanha. Entendeu? O Davi já conseguiu formular uma resposta bíblica, mas acontece que a maioria da gente não consegue ter. Por exemplo, hoje eles falam, o pessoal da matriz africana: Exu não é demônio. Eles falam, a bandeira deles hoje é essa: Exu não é demônio. Eles não são do mal. A pombagira, o tranca-rua, eles não são espíritos do mal. Eles não são demônios. Os demônios é o Ogum, é isso, é aquilo. Aí eles vão dando os nomes. E, por exemplo, a Umbanda, eles dizem que eles são da linha do bem, e a Macumba que é da linha do mal. Aí, se você não conhece, você debate como? Você tem que conhecer, você tem que conhecer das religiões, você tem que conhecer do que é pregado, do que é falado, para você conseguir se manter firme na sua fé. Porque como é que você vai defender a sua fé
se nem você mesmo conhece? Qual é a razão da vossa esperança? Apóstolo Paulo nos orientou, disse: vocês têm que estar preparados para rebater com inteligência a razão da vossa esperança. E tudo isso é edificar a sua vida na rocha. E isso vem com o quê? Com tempo, com esforço, com planejamento e com conhecimento. E o que é construir a casa na areia? É construir em cima de pensamentos passageiros, pensamentos transitórios, não confiáveis. Como, por exemplo, tem pessoas que possuem essa coisa de ser amado por todo mundo. Isso é um pensamento errado, porque nem Jesus agradou a todos. Eu era uma pessoa assim. Se eu soubesse que alguém estava falando mal de mim, acabava. Aquele lugar para mim deixava de prestar. Eu lembro uma vez que eu pedi para Deus me tirar de uma igreja de 600 membros, porque teve um cidadão que levantou no meio do povo, foi embora e saiu falando: isso não é mulher de Deus coisa nenhuma, jogou os envelopes na cara do obreiro, fez o maior barraco na frente da igreja e foi embora. Falei: Senhor, eu não aguento mais esse lugar, eu sou odiada. Aí Deus me levou um dia em ministração. Abre os olhos, eu entrei para pregar domingo de manhã. Você está reclamando de olha 300 aí sentados te ouvindo. E ali na hora eu entendi. Às vezes a gente se valida, a nossa validação está em alguém, está na aceitação de alguém, está numa opinião de alguém, quando nós temos que estar interessados no que Deus pensa a nosso respeito. Mas isso é fácil? Para alguns é. Para outros que possuem feridas profundas, como eu preguei lá de Zacarias, que Deus seca a profundeza dos rios, é complicado. Tem gente, por exemplo, que é difícil entender como é que um amor de pai, porque nunca teve um pai presente. Que é difícil compreender que ela pode, por exemplo, hoje eu sei que eu sou muito inteligente, mas até os meus 30 anos eu me achava burra, que eu nunca seria capaz, por exemplo, de fazer um concurso ou passar numa universidade pública, porque eu não tinha capacidade. Por quê? Porque eu cresci num lugar pobre, porque os meus pais só tinham até a 8ª série, porque eu nunca fui inserida num contexto filosófico, num conceito mais inteligente. Então eu nunca me vi com capacidade de ser inteligente. Quando o missionário foi lá em Manaus e disse assim: eu quero que todos os pastores estudem. Olha como eu fui estudar, gente. Virei para o amigo e falei: vamos? Ele falou: vamos. Vamos fazer o quê? O amigo falou: vou fazer direito. Eu falei: vou fazer também. Qual era o objetivo? Nenhum. Nada. Ele falou: ai, Vivi, vamos estudar, a gente está aqui longe de São Paulo, longe da família, pelo menos a gente tem uma ocupação para a nossa mente. Era esse o meu pensamento: vou ocupar minha mente. Quando eu comecei a estudar, comecei a ver, aí encontrei com essa amiga, que hoje ela é maravilhosa. Ela olhava para mim e falava assim: Vivi, você não sabe o valor que você tem, o diamante que você é. Você é um diamante bruto que só precisa ser lapidado. Eu falava: que nada, menina. Aí todo mundo: OAB é difícil, OAB é difícil. Fui fazer OAB, achei uma prova tranquila. Eu vendo o pessoal chorando, se jogando, morrendo. Passei de primeira, quase sem estudar. Primeira fase eu ia fazer cursinho para ficar conversando lá de fora. Eu escutava o professor, a minha amiga dava umas dicas, eu ia conversar, cantava e ia embora. Sentei para fazer, tirei a média. Eu falei: poxa, se eu tivesse estudado, eu tinha fechado bonito, olha, sem vergonha. Segunda fase, fui estudar, estudava mais. Eu estudava o dia inteiro, foram 30 dias. Mas do dia todo estudando, mas não aquela coisa aplicada que nem eu via todo mundo fazendo. Às vezes eu passava e olhava assim, os cadernos, os mapas, isso e aquilo. Eu falava: nossa. Aí saía da sala e ia conversar. O professor falava assim: ninguém segue a Vivian não, viu? Não segue não, que ela é diferente. Vocês têm que estudar, ela vai passar. Meu professor juiz de direito. Eu vi o meu professor, que é o mestre de penal. Ele olhava para mim e falava assim: vem estudar comigo, você vai ser a minha segunda. É porque Deus não tinha propósito para eu estar lá, mas Ele queria investir em mim para eu ser a segunda dele. Você vai ser delegada, você vai ser grande. Sempre enxergaram coisas enormes que eu nunca via em mim.
Então foi todo um processo. Quando eu sentei para fazer a prova da OAB, eu falei, uai, é só isso. Terminou, eu falei, tranquilo, que maravilha. Já passei de primeira, com nota boa nos dois. A segunda fase eu só não fechei, porque a OAB desconsiderou uma questão minha. Se eu recorresse, eu tinha fechado com 10. Não quis recorrer. Mas o que eu quero chegar é que a gente não precisa ser validado por ninguém. E eu tinha isso em mim. Eu achava que eu tinha que agradar todo mundo. Eu não me enxergava uma pessoa inteligente, de valor. Eu não enxergava que eu era uma pessoa que conseguia entender. Tem muita, por exemplo, quando eu comecei a dirigir, tem pessoas que tem pessoas que para dirigir tem muito medo. Eu nunca tive medo. Eu peguei o carro e falei assim, agora eu vou sozinha. Você está me traumatizando, pai. Não quero mais fazer nada com o senhor, não. Sai daqui. Expulsei o pai do carro. Olha que ousadia. Mas antes eu achava, não, eu quero dirigir igual o meu pai. Não, meu pai tem que me ensinar. Só que meu pai é brutão. Aí ia dirigir, estava vindo aqui na Penha Brasil, na Avenida Nova. Menina, você vai pra onde? Vem esse carro! Aí eu cada grito, falei, não vou dirigir mais com o senhor, não vou. Peguei o carro, falei, eu vou só. E eu peguei sozinha. Fui dirigir sozinha, sem medo. Então assim, não quero que vocês entendam um depoimento para se vangloriar, nada disso. Mas é porque é superação. Às vezes a gente se prende. Eu fui abandonado por isso, fui deixado por aquilo, aquele não me ama, aquele não me quer. Não, isso aí é tudo alicerce de areia. Quando a gente coloca o nosso alicerce verdadeiramente na rocha, o Senhor firma os nossos pés e faz da gente capaz. Tinha pessoas que, quando eu assumi a primeira igreja, teve colegas que foram questionar. Por que deu a igreja para essa menina e não deu para mim? Aí eu fui falar com ele, até hoje ele é meio pá virada comigo. Falei assim, você ficou pensando, né? Como é que Deus deu para essa menina e não deu para você, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, preciso falar a verdade, eu pensei mesmo. Eu falei, pois é, nem eu sei, rapaz, pergunta lá dele por quê. Ele olhou pra minha cara assim, eu falei, eu também tô querendo entender, eu também achava que tinha que ser tu. Lembra que eu falei domingo, do fato que eu passei? Que eu tinha essa coisa de, por que o tratamento comigo é diferente e com o outro não é? A gente fez a mesma coisa. O outro recebeu uma punição assim e eu não. Por quê? Tá errado. Eu queria ser punida como todo mundo. Eu sempre fui assim. Por exemplo, todo mundo perdeu e eu não. Não, eu tenho que perder também, porque todo mundo perdeu e eu não perdi. Não pode ser assim. Mas era uma coisa que eu tinha em mim, que Deus tratou, e hoje eu já entendo que não é assim. Hoje já é diferente. Mas até os 30, hoje eu tô com 40, até os 32, 33, foi quando eu terminei de me formar. E essa situação, essa chave virou para mim na OAB. Quando eu fiz a faculdade de Direito, e aí eu vi a minha capacidade. Você expandiu sua mente. Isso, a minha mente expandiu. Eu comecei a olhar e falei, nossa, essa galera tá ralando pra caramba e isso pra mim é tão tranquilo. Nossa, mas por que essa galera tá ralando tanto pra mim é tranquilo? Aquilo foi, poxa, minha mente então, a mente... Será que Você foi se sentindo uma inteligência diferente. que já veio de si mesmo, o próprio Deus que deu pra você? Dom de... Porque assim, eu quando estudava, tinha muitas matérias que assim, só de ouvir o professor falar. Eu nunca fui Nunca marcava isso. nada, não escrevia. Eu nunca fui Tinha coisas que criança de chegar em casa e ter que estudar para a prova. Nunca fui. Eu sempre fui aquele que estudei na escola e chegava na sala, tinha um rendimento em prova. Minha mãe nunca me viu fazendo lição de casa, porque terminava a aula, eu fazia, terminei, a lição já estava pronta. O máximo que eu fazia em casa era trabalho, porque era muito grande, porque se eu pudesse fazer na hora do intervalo, eu já fazia na hora. E é uma coisa que eu acho que nasce, eu não sei. Mas eu nunca me enxerguei assim. Então, Entendeu? eu acho que tem muita gente que é assim, Que tem o dom. igual os dons, né? Eu sempre achei o meu irmão muito mais inteligente. O meu irmão, por exemplo, ele tem QI mais de 150. Quando você pega o teste de QI dele, é QI de gênio. O QI do meu irmão. O meu irmão tem QI de gênio. E o QI dele do último teste que ele fez, ele deu QI de Einstein. Do meu irmão. Só que as crenças limitantes que a gente carregava sempre nos prendeu.
Por exemplo, meu irmão, ele achava que não precisava fazer faculdade, que Deus iria prover a vida. Quando ele ficou desempregado, ficou 2 anos sem conseguir a porta de emprego, porque todos os lugares pediam faculdade. Ele foi orar a Deus: Deus, eu fiz errado, perdi tempo. Ele até falou para mim: me ajuda em oração, porque eu preciso descobrir se eu perdi tempo ou se eu fui obediente. Aí Deus respondeu para ele: você perdeu tempo. Em 2 anos, se eu mostrar o currículo do meu irmão, vocês não vão acreditar, até MBA em Harvard ele fez. Em 2 anos. Meu irmão tem cursos em todas as faculdades possíveis e imagináveis do mundo, que no ano da pandemia o menino arrebentou em fazer. Só que o pensamento dele ainda é bem pequenininho. Ele fala assim: que adianta eu ter tudo isso, ser inteligente, que no mercado de trabalho os patrões se sentem ameaçados e ninguém me contrata. Exatamente isso. Entendeu? Que adianta? Eu sou inteligente, mas lá fora não gera dinheiro. Não gera emprego. Porque não gera emprego, porque eu sou muito inteligente. Tanto que no currículo dele ele excluiu um monte de coisa que ele já fez. Quando eu mostrei o currículo dele pro Danilo, o Danilo olhou e falou assim: uau, caramba, ele tem tudo isso. Uau! Aí ele falou: dá esse currículo, vamos ver, manda ele mandar lá na empresa dele para ver se eu vou ser contratado. Nunca foi chamado. Mas a mentalidade dele fez o quê? Bloqueou por ele ser muito inteligente. Entendeu? Quando você tem cursos a mais, você tem que fazer currículo separado. Dependendo se você está precisando muito de serviço. Sim, você tem que a trabalhar numa... É uma coisa doida, né? Não sabia não que tinha isso no mercado de trabalho. Mas o que é tudo isso, pra gente fechar? É você fazer a sua casa sobre areia, em pensamentos, em crenças limitantes, em traumas, em se achar incapaz, em se achar inferior, em se ver feio. Tem muita gente que se olha e se vê feio. Eu vou dar o exemplo do David. O povo de onde o David migra, que é o povo negro, é um povo muito sofrido, que vem cheio de crenças que também limitam. Por exemplo, meu irmão, ele não é escurinho que nem o David, ele é um pouquinho mais claro, mas ele estava descendo com a bolsa da minha mãe no ponto correndo, a polícia parou e enquadrou. Aí ele chegou em casa oprimido: mãe, fui parado pela polícia, estava descendo com a tua bolsa, a polícia me parou. E assim, acaba fazendo o quê? Na mente, já crescer com várias limitações, que para Deus não é nada. Porque para Deus não é nada, a cor de pele, Deus que criou todas. Mas existem as crenças limitantes que a gente precisa quebrar. Eu estou numa guerra, eu ainda estou numa guerra, estou tentando entender uma situação da minha vida, que graças a Deus, Deus abriu a minha mente para me mostrar que é uma crença limitante que eu preciso quebrar. Só que eu preciso ainda descobrir a raiz daquilo para eu poder quebrar aquilo ali, que ainda é uma coisa que existe na minha vida. Mas eu já estou entendendo que a minha casa tem que ser edificada na rocha. Como por exemplo, tchau gente, agora a gente vai